Opa, tudo bom, galera? Já que nós estamos aqui sobre a luz de Capricórnio nesse sol, é hora da gente falar de planos de longo prazo. E eu vou perguntar para você sabe fazer planos de longo prazo? Bem, se você não sabe, você não está sozinho. Muitas pessoas passam por essa dificuldade. Eu trabalho com muitas pessoas aqui que me relatam essa questão de nunca conseguir pensar a longo prazo, por isso que eu não consigo ter o entendimento dos meus projetos, vivo aqui apagando incêndio no dia a dia e aquelas coisas que eu quero alcançar acabam sempre sendo deixadas de lado. E o que eu quero passar para você é que isso é um exercício mesmo. Essa questão de se colocar, de ver a sua visão, se imaginar lá na frente, é uma questão de se colocar na prática, de entender essas revisões de cada coisa que você quer alcançar nos ciclos que você está passando, sejam eles ciclos mensais, trimestrais, anuais, enfim. E uma coisa importante a se entender é que planos de longo prazo, eles são diferentes para cada um, claro, e que se você está vendo o seu plano muito certinho, com todo o caminho, com todas as coisas que você precisa fazer, preciso te falar, provavelmente esse caminho não é o seu. Porque quando a gente trabalha com metas de longo prazo, principalmente metas de longo prazo pessoais, esse caminho é um pouco incerto mesmo. Para atividades e para metas profissionais, de empresa, eu te falo, as pessoas têm até mais facilidade, tá? Para construir, a colocar metas, taxas aí de performance, entendimento dos indicadores, tudo isso é mais fácil dentro das empresas, por incrível que pareça. Agora, no âmbito pessoal, é difícil de pensar nessas coisas. E eu vou te falar uma das principais razões pela qual você não consegue olhar para os seus planos de longo prazo. Ela é o seguinte, você fica focando muito na questão das metas e do resultado que você quer alcançar e deixa de olhar para o propósito daquela meta e para o sentimento que você espera obter quando aquela meta for alcançada. Porque o sentimento é uma coisa que bate no corpo, que a gente entende fisicamente. Vamos lá, quando você está apaixonado, onde é que bate no seu corpo? Quando você está se sentindo bem, feliz, como que isso bate no seu corpo? Quando você termina uma atividade física, aquela endorfina ali faz efeito. Aonde que você sente no seu corpo? Quando a gente está falando de metas, principalmente de metas a longo prazo, eu gosto de pensar nos sentimentos desejados, nas coisas que você espera alcançar e no sentimento que você vai ter através daquela realização. Sabe por quê? Porque quando você tem esse sentimento desejado, é muito mais fácil de trazer um plano de longo prazo para o seu curto prazo, para o seu dia a dia, para o seu presente, porque a partir do momento que você estiver vivendo esse sentimento, estiver vivendo essa sensação, você sabe que você está no caminho certo. Só que a gente vive numa época de aceleração, a gente vive numa época de muita correria. Eu vi uma pesquisa recentemente que fala que 9% da população brasileira já foi diagnosticada com algum transtorno de ansiedade. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, queremos recompensas imediatas, né? O celular é um exemplo disso. A gente anda com esse aparelho o tempo todo no bolso e aí a qualquer sinal de tédio, a qualquer sinal de intervalo no dia a dia, a gente já vai atrás dessa recompensa imediata que o celular traz, né? E as nossas metas de longo prazo, elas não trazem essa recompensa imediata, né? A gente precisa trabalhar 1% melhor a cada dia, como eu falei aqui em um outro vídeo para vocês. Vou até deixar aqui para você ver se você ainda não chegou nesse vídeo. Mas é uma prática diária e isso acaba deixando, quando a gente acaba não notando para essas metas de longo prazo, a gente deixa longe o quê? O nosso futuro eu. Eu gosto muito de pensar na Gabriela do futuro, mas até nas pequenas coisas e não apenas nessas metas de longo prazo, sabe? Eu gosto de pensar assim, amanhã eu vou ter um dia cheio, então eu vou dormir com a louça já lavada para amanhã a Gabriela não ter esse trabalho, não ter esse perrengue, né? Eu já vou aqui deixar organizada a minha lista de amanhã, a minha bolsa, para não precisar correr afobada no início da minha manhã, arrumando qualquer coisa. Eu sempre penso na Gabriela do futuro para facilitar o processo para ela. Então, metas de longo prazo nada mais é do que você cuidar do seu eu no futuro. Só que é muito mais difícil você fazer isso se você coloca coisas absurdas no seu dia, olhando para essas metas de longo prazo. Na verdade, olhe para o sentimento desejado e coloque um pouquinho de cada coisa no seu dia a dia, na sua agenda, nas suas práticas, para que de pouquinho em pouquinho você possa estar mais perto dessa meta, desse plano de longo prazo que você fez. Não dá para pensar em ações no futuro sem olhar para o presente. É no dia a dia que você alcança essas metas de longo prazo. Então eu trouxe aqui 3 coisas que impedem você de trabalhar nos seus planos de longo prazo.
você nunca parou para pensar na sua visão de vida. Eu tenho muito claro uma visão hoje, e essa visão pode mudar, devo deixar aqui, né, bem claro isso para vocês. Tá tudo bem mudar de rota, tá tudo bem mudar de plano. Mas a minha visão, por exemplo, eu tenho claro que eu quero estar viajando com a minha família pelo mundo e tal. Essa visão me traz muitos elementos. Quero estar viajando bem pelo mundo fazendo trilha. Tenho que ter saúde, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, porque senão como é que eu vou conseguir fazer isso lá na frente? 2, tenho uma família, então filhos, a que ponto que os filhos entram, né, nesse plano de longo prazo? Como que eu posso me organizar para receber essa maternidade, receber essas coisas quando for a hora, o meu tempo, o tempo do universo, como eu também já falei aqui com vocês, né? Então todas essas coisas de longo prazo, elas são pensadas no dia a dia, mas começa com o raciocínio dessa visão, com a imaginação. Os seres humanos, a gente só chegou onde a gente chegou porque a gente tem capacidade de imaginar, de contar histórias. Então você tem que usar essa capacidade que você tem como ser humano para contar as suas próprias histórias, percebe? Então comece a fazer esse exercício de visão. A segunda coisa que pode estar te atrapalhando aí é que você está focando mais no resultado do que no sentimento desejado, porque o resultado pode estar muito longe, né? E aí você não consegue enxergar realmente a recompensa de estar trabalhando nisso, mas se você olhar para o sentimento, isso pode ficar muito mais eficiente, porque você já consegue reconhecer isso numa unidade menor no seu dia a dia, tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, você não está focando na manutenção dessa meta, ou seja, você não está cuidando dessa meta no dia a dia. E quando você não cuida dessa meta no dia a dia, quando você não preserva o espaço daquela coisa para ela acontecer, seja um pouquinho de atividade física, seja um pouquinho de meditação, cuidar da sua alimentação, você não está abrindo espaço para isso acontecer. Então, manutenção é essencial e eu falo muito disso com as revisões. Se você não faz ideia do que é revisão, mais um linkzinho aqui para você conferir a respeito desse processo que mantém as suas metas aí em dia, sendo olhadas com carinho e com a atenção que elas merecem. Então não dá para pensar no futuro sem ações no presente. Não dá para você cuidar das suas metas se você não desenvolver a sua imaginação, porque contar histórias faz parte disso. E mais, não dá para fazer com que essas metas de longo prazo aconteçam se você não percebe o sentimento desejado por trás delas, porque isso é muito mais simples de você pegar esse sentimento e colocar no dia a dia, ou ainda entender os sentimentos não desejados e cortar isso do dia a dia para alcançar suas metas, do que ficar esperando por aquele resultado que você não enxerga a recompensa também a curto prazo. Tá bom? Então, essas são formas de você construir metas. E vale olhar também para metas intermediárias, tá? Colocar uma coisa lá a longo prazo, tem uma coisa a curto prazo, então vê que ponte, né? O que tá nesse meio do caminho que vai te ajudar a chegar daqui, desse ponto A, até o ponto B. Tem que ter um caminho intermediário aí para que você possa fazer essas coisas. A última coisa aqui que é importante sobre essa questão de metas de longo prazo é que se você ficar focando na unidade diária, você não vai conseguir colocar planos maiores no seu dia a dia, porque a unidade diária, ela é muito pequena, né? E tem as nossas rotinas, tem os processos do dia a dia, tem as demandas que chegam, então se você só fica olhando o dia, você não tem espaço para essas outras coisas. Então comecem a pensar com planejamentos em unidades de tempo maiores. Uma forma que eu gosto de fazer isso é olhando para aquela figura da boneca russa, sabe? A boneca russa que tem uma boneca dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Olha para o seu planejamento como uma boneca russa. A boneca maior é o seu planejamento anual, a menor, planejamento trimestral, depois o mensal, depois o semanal e por fim a diária. A diária é tão pequenininha, não sobrecarrega ela não. Deixa ali as demandas maiores para caber dentro daquela boneca grandona, a boneca anual. E dessa forma vai ficando muito mais simples lembrar das coisas que você tem que fazer no dia a dia e não deixar de fora os seus projetos maiores, tá bom? E não basta fazer as metas, não basta colocar essa revisão para acontecer, você tem que ter espaço para executá-las, tá? Não coloca uma meta aí no seu planejamento se você não tem espaço ainda para realizar ela não. Cria o espaço, detalha a meta e se esforça para acontecer, tá bom? Estamos aqui sob plena luz de Capricórnio para iluminar esses planos de longo prazo. Eu espero que o seu planejamento te ajude muito nesse ano de 2020 e vamos que vamos, seguindo na nossa organização aqui na jornada. Beijo, até o próximo!